Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 5, nível 3 da avaliação de marcos. Hoje nós vamos falar sobre pareamento ao modelo, né, que é o Match to Sample. Aqui, no nível 3, nós queremos avaliar se a nossa criança pareia itens que são idênticos, se ela pareia itens que são similares, se ela pareia itens que não são idênticos, se ela completa sequências e se ela faz o pareamento de estímulos 2D com estímulos 3D, ou seja, de objetos com figuras ou vice-versa. Vamos acompanhar os slides? No marco 11M, nós queremos determinar se espontaneamente emparelha qualquer parte de uma atividade de artes com o modelo de uma outra pessoa por 2 vezes. Por exemplo, se uma pessoa colore um balão de vermelho, a criança que está sendo avaliada copia a cor. Na educação infantil é muito comum a gente ver isso, né? As crianças estão lá colorindo ou fazendo alguma atividade de artes e copia, emparelha o comportamento do outro. Um ponto, se espontaneamente estabelecer uma similaridade visual de uma atividade de artes com o modelo de um adulto ou de um coleguinha da escola, né? Ele tem que fazer isso por 2 vezes para receber um ponto. Meio ponto se seguir o modelo de um colega ou de um adulto por uma vez. A forma de avaliar é por observação. No marco 12M, nós queremos determinar se demonstra emparelhamento generalizado, não idêntico, em um conjunto desordenado de 10 itens com 3 estímulos similares para um total de 25 itens. Então, a gente quer saber se ele encontra o par mais próximo de qualquer item. Por exemplo, eu tenho várias figuras no meu arranjo e eu tenho um estímulo condição, que é o estímulo que eu vou mostrar, que é a foto de uma banana. Nesse arranjo, que tem 10 itens, eu tenho, além da figura de uma banana, por exemplo, eu tenho outras figuras, né, de frutas, né, 3 figuras de frutas além da figura da banana, que são estímulos similares, porque todos são frutas, certo? Será que ele consegue parear a foto da banana com a figura da banana? É isso que a gente quer avaliar aqui, sendo que nós temos outros estímulos que são distratores no arranjo, né, que também são frutas. Será que ele consegue fazer esse pareamento de estímulos que não são idênticos? Vai receber um ponto se demonstrar emparelhamento generalizado não idêntico para um item novo, que nunca foi treinado, em um arranjo de 10 itens e que tenham 3 estímulos similares, para um total de 25 itens. E vai receber meio ponto se demonstrar emparelhamento não idêntico com um item novo, em um arranjo, né, com 10 figuras sobre a mesa, com 3 estímulos que sejam similares para 15 itens no total. Quando a gente fala em estímulos similares, nós estamos nos referindo que alguma propriedade tem que ser similar ao que eu estou apresentando. Então, pode ser por cor, por forma ou por função, certo, pessoal? E a forma para avaliar esse marco é por testagem. Então, nós temos aqui o exemplo do nosso kit, né? Eu fiz um arranjo com 10 figuras. O meu estímulo modelo, que é o que eu vou apresentar para a criança, é um pintinho. E eu coloquei a foto de um outro pintinho, além dos estímulos distratores, que são outros animais. Então, tem o pinguim, tem o pato. E a gente quer avaliar se ele vai emparelhar a figura de um pintinho com o outro pintinho. Eles não são idênticos, mas se ela vai conseguir fazer essas relações que são arbitrárias. No marco 13M, nós queremos determinar se ele completa 20 estruturas diferentes com blocos, encaixes, argolas, quebra-cabeças de formas com pelo menos 8 peças diferentes. A gente quer saber se a criança consegue completar tarefas envolvendo a montagem de itens tridimensionais a partir de cartões bidimensionais. Então, será que se eu apresentar um cartão com vários legos empilhados, a partir desse modelo ela vai conseguir fazer a construção com esses legos?
É isso que nós queremos avaliar. Existem alguns jogos que são vendidos que avaliam exatamente esse marco, tá? Eu estarei mostrando para vocês nas nossas simulações práticas. Um ponto ela vai receber se completar 20 estruturas diferentes com blocos quebra-cabeça com pelo menos 8 partes diferentes. E meio ponto se completar 20 estruturas diferentes com blocos contendo pelo menos 4 partes. A forma para a gente avaliar é por testagem mesmo. No marco 14M, determinar se organiza 5 itens de 5 categorias diferentes sem necessidade de um modelo. Então, eu coloco lá itens que sejam animais, roupas, móveis, objetos do cotidiano, pessoas, né, profissões. A gente quer saber se ele vai fazer a separação desses itens por categoria, mas eu não posso iniciar a atividade, eu não posso dar um modelo. Exemplo, em uma mistura de 15 figuras de comida, roupas e veículos, a criança é capaz de organizar esses itens de acordo com a sua categoria? Um ponto se organizar pelo menos 5 itens de 5 categorias diferentes, sem um modelo. O que a gente pode dar é uma dica verbal, tipo, vamos organizar isso ou vamos combinar essas figuras ou esses itens? É isso que nós podemos fazer para poder testar. Mas a gente não pode dar um modelo, iniciar a atividade. Vai receber meio ponto se ela separar pelo menos 3 itens de 3 categorias diferentes. E a forma para a gente avaliar é por testagem mesmo. É preciso que a gente tenha essas figuras ou esses objetos para ver, né, a separação dos itens. Então, aqui no nosso kit nós também temos, vocês vão ter que recortar as figuras, né, para separá-las, para que essa categorização seja feita. E agora, no último marco do nível 3, nós queremos determinar se ele continua 20 padrões de 3 passos, de sequências, de tarefas seriadas. Ele continua o padrão que foi apresentado sem ajuda? Por exemplo, dado uma sequência de cubos coloridos, vermelho, branco e azul, ele continua essa sequência com vermelho, branco e azul? Ele é capaz de dar continuidade selecionando os itens corretos em um arranjo misturado? Ele vai receber um ponto se continuar 20 padrões de 3 passos. E assim, durante a testagem, a gente pode apresentar uns 3, 4 padrões, mudar a atividade, avaliar um outro domínio, depois voltar para esses padrões, para não ficar cansativo para a criança, certo? E a gente pode fazer isso em todo o decorrer da avaliação de marcos, né? E misturando um pouco os domínios, por isso que é muito importante a gente conhecer o protocolo. Quanto mais a gente domina o protocolo, mais fluida fica a avaliação, mais fácil fica para a gente avaliar e para não ficar cansativo para a criança. E vai receber meio ponto se continuar 20 padrões, só que de 2 passos. Então, eu começo avaliando padrões de 3 passos. Se eu percebo que essa criança não consegue completar, eu passo para atividades que tenham 2 passos. Eu posso utilizar figuras ou objetos mesmo, se a gente tiver objetos repetidos, para que ele faça, né, essa sequência, tá? A forma de avaliar é por testagem. Eu coloquei aqui nos slides o exemplo, peguei da internet mesmo. Na internet tem muitas atividades dessas sequências, né? E aí, que pode ser utilizado no nosso material complementar, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, acompanhem sempre junto com o manual, né? E nos vemos já já nos vídeos práticos. Olá, pessoal. Vamos iniciar a avaliação de Match to Sample nível 3. No marco 11M, nós queremos avaliar se ele emparelha espontaneamente a atividade que um adulto ou uma outra criança está fazendo e imita esse comportamento. Por exemplo, se os dois estão realizando uma atividade de colorir, ele imita o comportamento, ele colore o balão vermelho, sendo que o adulto ou a criança coloriram de vermelho esse balão. No marco 12M, a gente quer verificar se ele faz emparelhamento generalizado, não idêntico, em um conjunto desordenado de 10 itens, né, com 3 estímulos similares, para um total de 25 itens.
tá? Então, vamos verificar isso daqui. A gente vai usar o nosso kit, né? O material de apoio. E é importante que a gente tenha as figuras impressas para ver se ele faz o emparelhamento. Lembrando que são outras figuras que não são idênticas, né? Os itens são não idênticos. Vamos lá, Júlia? Combine esse. Muito bem. E esse? Combine. É isso aí, Júlia. Vamos combinar? E aí, pessoal, a gente vai fazendo esses testes, né? Até completar um total de 25 itens. E é um arranjo de 10 itens que estão dispostos. Por isso que no nosso kit existem 10 figuras para serem emparelhadas. No marco 13M, a gente quer verificar se ele completa 20 estruturas diferentes com blocos, encaixes, quebra-cabeças de formas, né? Ou atividades similares que contenham pelo menos 8 peças diferentes. E aí, a gente vai usar então aqui o quebra-cabeça, mas a gente precisa ter 20 estruturas diferentes, né? Nós vamos simular com 1 ou 2 itens, mas na prática mesmo são 20 estruturas. E aí a gente avalia um pouco, vai para outro operante, depois volta em atividades como essa, tá certo? Júlio, vamos encaixar? Muito bem. Isso aí, Júlio, você tá de parabéns. E aí a gente vai avaliando para ver se ele faz, completa, né, essas estruturas. Além disso, eu queria trazer 2 ideias para vocês de atividade que a gente encontra fácil pela internet, né? A gente pode fazer o desenho desses Legos aqui, colocar 8 estruturas e pedir para ele fazer o pareamento do estímulo 2D com os Legos de verdade, né? Se ele segue o modelo do cartão. Um outro jogo que é possível fazer isso, ele ter o cartão e ter o material concreto, é esse aqui, que chama Pulo do Gato. A gente tem os cartões com os desenhos e ele tem que montar a estrutura de acordo com o modelo do cartão. E aí pode ser utilizado na avaliação do marco 13E. Dando continuidade, vamos agora avaliar o marco 14M. Tenham sempre um manual para vocês consultarem, tá certo? E eu não estou falando também que a gente precisa sempre fazer o registro aqui no caderno de registros, né? Se ele encaixou as peças, né? Quantos itens ele pareou. Então, é preciso que a gente faça o registro aqui no nosso caderno. Agora, então, vamos para o 14M, que a gente quer... Vou tirar aqui, Júlio. A gente quer ver se ele organiza 5 itens de 5 categorias diferentes, sem a necessidade do modelo da gente, né? De quem está avaliando. Então, eu vou colocar várias figuras aqui e vou pedir para ele organizar esses itens, de acordo com a categoria, tá certo? Júlio, vamos organizar as figuras? E aí, eu posso colocar vários itens e pedir para que ele organize. Tem que ser 5 itens, categorias diferentes. Então, ele vai organizar, né? Vamos lá, Júlia? Organiza para mim. Como você faria? Isso, pode ir colocando em cima, tá? Um em cima do outro. Ah, muito bem. Então, pessoal, aqui ele não está organizando. Esse marco é para avaliar se ele separa de acordo com categorias. Frutas de um lado, material escolar de outro, né? Os personagens de outro. E aí, nesse caso, ele zeraria o marco. Muito bem, Júlio. Vamos lá, então. E no marco 15M, a gente quer avaliar se eles continuam 20 padrões de 3 passos, de sequências, né? Inicialmente, a gente apresenta de 3 passos. Se a criança não conseguir, a gente passa para 2 passos. Então, eu fiz alguns cartõezinhos como esse. A gente também encontra os modelos na internet, né? Vários modelos desses, né? Que são sequências.
E aí pode pedir para a criança colorir, né? Você plastifica e pode utilizar várias vezes, ou pode usar os pompons, tá? E aí a gente apresenta de diversas cores e pede para ele seguir a sequência. Júlio, ó, vamos seguir a sequência, tá bom? Isso, ó, você vai continuar daqui para cá, certo? Aqui você não precisa, você vai continuar. Muito bem, Júlio. É isso aí. Ó, aí nesse caso aqui, pessoal, ele não acertou a sequência. O último pompom ele colocou de outra cor, né? Aí a gente desconsidera essa sequência aqui e vai apresentando outras para ele, de vários modelos, né? Na internet a gente acha vários modelos para fazer esse tipo de atividade, tá certo? Deixem as dúvidas nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!